Então, basicamente, o que vocês vão ver aqui? Você está aqui para aumentar a sua intimidade, para diminuir os seus conflitos dentro do casamento, para você ter um casamento mais feliz. E você vai saber que isso é confiável, porque é tudo baseado em estudos que foram testados, realizados, e realmente são coisas que foram muito testadas antes de eu poder trazer aqui para vocês, tá? Então sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito fácil de você passar por cima, que é muito fácil de você esquecer no seu relacionamento, e a importância dele é gigantesca, porque basicamente o que o Gottman fez durante o trabalho dele era filmar os casais. Então ele filmava os casais, ele via o que estava acontecendo e ele tentava prever se o casal ia se separar ou não depois de 15, de 5, de 10, de 15 anos. E o mais interessante é que algumas coisas muito pequenas foram extremamente correlacionadas com o fato do casal se separar ou não. E nós vamos falar de duas coisas hoje que são extremamente importantes nesse processo. As tentativas de conexão e as tentativas de reparo. Tá? São duas coisas extremamente pequenas, no sentido de que a gente não presta atenção, mas são coisas muito correlacionadas com a chance ou não de você estar junto com o seu parceiro ou sua parceira durante vários anos. Então, quando esses estudos começaram a ser feitos, foi se percebendo que eram as pequenas conversas, que eram as pequenas interações ao longo do dia e o quanto que o seu parceiro respondia ou não a essas interações, que eram fatores extremamente responsáveis pelo casal estar junto ou não depois de muito tempo. Então, quando você engaja nesse tipo de conversação, você engaja nessas pequenas conversas, essas conversas do dia a dia mesmo, o que acontece? Você pode ter só de você ver quando um casal ele está interagindo, se a pessoa lança pequenos convites para interação e o outro capta, o outro morde aquela isca e se conecta com o outro, é o terceiro andar lá da casa do relacionamento do Gottman. Você sabe que aquele casal vai ficar junto muito tempo. Porque é nessas pequenas conversas em que há uma conexão, que um está virando para o outro e não contra o outro. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Durante as nossas interações, em pequenos momentos, e isso muito frequentemente quando a gente está perto um do outro, a gente lança como se fosse iscas para o nosso parceiro. Então sempre que eu ouço falar desse tema, imagina uma vara de pescar que a gente joga para o parceiro aquela isca. Se o parceiro morde aquela isca, te dá um pedacinho de atenção, de emoção, de interação naquele momento, você fala que essa tentativa de conexão foi bem sucedida. Quando o parceiro ele se nega, ou ainda pior, ele reclama de se conectar com você, ou reclama dessa tentativa, isso é uma tentativa de conexão fracassada. Tá? Então isso geralmente acontece em pequenos momentos. Pode ser um momento que você está olhando lá uma revista, por exemplo, fala assim, nossa, que artigo legal, perto da outra pessoa. Isso é uma isca. Por que você comentou isso? Você de alguma forma quer alguma reação, nem que seja pequena. Pode ser é mesmo, amor? O que é? Nossa, que legal. Sobre o que é essa aí? Então, alguma coisa que você devolve para outra pessoa que está prestando atenção nela. Ou pode ser coisas maiores mesmo, pode ser uma coisa direta, tipo a pessoa, amor, você pega um copo d'água, né, e você tem duas formas de responder a isso. Você pode falar, opa, na hora, e já trazer para a pessoa. Você pode ignorar a pessoa quando ela pede alguma coisa de forma direta, ou você pode ainda reclamar para a pessoa, não trabalha aqui não sou seu escravo, tá achando o quê? Né? Você pode reclamar para a pessoa. Então, essas pequenas interações são as tentativas de conexão. E olha só, a gente às vezes pensa que assistiu muito filme, assistiu lá... Quem já assistiu Diário de uma Paixão? Filme lindo, maravilhoso. E tem uma cena lá do Diário de uma Paixão que o Ryan Gosling lá encontra com a atriz, esqueci o nome dela, lá numa chuva, assim, eles se veem depois de um tempo, assim, estão morrendo de raiva, aí um sai correndo, assim, e se beijam, ele pegando ela no colo, assim, e já passa lá pra casa, e aí eles já começam a se beijar, e tem uma cena lindíssima lá na casa. Muito massa essa cena. E a gente fica com a impressão de que são esses grandes momentos, assim, que fazem a nossa paixão ficar ativa durante o relacionamento. Mas o que estudos mostram é que não. Então mas são esses pequenos, são os momentos, esses pequenos momentos, as pequenas conexões que preveem
o quanto que você vai estar apaixonado e vai ter romance no seu relacionamento. Não esses grandes atos, não são essas grandes coisas, não é aquele jantar, ou não é o jantar romântico em si que faz com que você se conecte de novo. Né? Algumas vezes as pessoas estão fazendo um desafio, tem várias pessoas fazendo, estão mandando e-mail. Então tem muito feedback, eu estou recebendo feedback todos os dias, assim, dezenas de feedbacks sobre o desafio, sobre as tarefas, sobre as lives que estão sendo realizadas. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu fiz um jantar, nossa, mas eu fiz aquela tarefa e o outro não responde, ele não tá nem aí, parece que não teve conexão nenhuma. Isso pode acontecer. Por que isso acontece? Porque não adianta você querer manter uma tocha acesa se você durante o dia a dia não manteve uma velhinha acesa. Basicamente seria isso. Durante o dia a dia você tem que manter uma pequena chama acesa, que são durante o dia a dia, essas pequenas conexões que você faz, você mantém aquele fogo aceso para que num dia em que você faça algo legal, uma viagem diferente, você faça um jantar diferente, o dia que vocês saem juntos, aquilo se transforma numa tocha, aquele fogo você pode jogar munição nele que ele vai pegar fogo, entendeu? Então a gente vê lá durante o treinamento, tem uns vídeos muito legais que eles colocam mostrando as cenas assim dos estudos originais do Gottman, colocando, por exemplo, a mulher sai assim, olha lá, tinha um lugar super bonito, era um apartamento super legal, e ela olha pra fora e fala assim, nossa, olha amor, tem um barco lindíssimo ali de fora, parece aquele barco que a gente viajou na nossa primeira semana de casamento. E aí a câmera mostra o marido comendo um negócio de cereal lá, e ele não responde nada, continua assistindo TV e não interage absolutamente nada. Então, você vê que passou reto, tentativa de conexão fracassada. Às vezes o outro tenta de novo, ele faz outra tentativa. E o que a gente viu? Nos casamentos felizes, geralmente a pessoa responde 87% das vezes. Então, 87% das vezes num casamento feliz, você conecta, você pega a isca, morde a isca e conecta com o outro. Essa tentativa de conexão ela é bem sucedida. Enquanto nos relacionamentos infelizes, essas tentativas são atendidas 37% das vezes. Então, olha grande disparate que nós temos entre os casamentos felizes e os casamentos infelizes. Porque nesses pequenos momentos você vai distanciando, você vai perdendo e com o passar do tempo isso vai causando uma erosão no relacionamento. Então, às vezes você está no supermercado, né, fazendo as compras, e aí você tá lá pegando as coisas e fala assim, nossa amor, será que acabou o açúcar lá em casa? E tem várias maneiras de se responder a isso, é uma interação pequena, tão simples, mas o outro pode responder como? Ele pode falar assim, amor, nossa, não lembro mesmo, mas pode deixar que eu vou lá pegar, a gente leva isso a qualquer coisa. Conectou, respondeu, deu atenção. Tá vendo tanto que é pequeno? Ou você pode grunir, falar, sei lá, eu sei que tinha que saber disso. Aí você fracassa esse tipo de tentativa. Vocês conseguem imaginar coisas na vida de vocês, os casais de vocês, convites que são feitos assim, que às vezes o outro não quer responder, que o outro passa batido? Isso pode aparecer em vários momentos. Nessas tentativas de conexão, por exemplo, pode aparecer quando o esposo ele toma lá, pega 60 segundos do dia dele e manda aquela mensagem para a esposa, naquele dia que a esposa não estava legal, naquele dia que não estava sendo bom para ela, e ela recebe uma mensagem legal, de motivação, ou dizendo que gosta dela. Então esse momento é uma tentativa de conexão. Se você responde a isso, isso funciona. Pode aparecer naquele momento, por exemplo, que você acorda, às vezes você está atrasado para o trabalho, né? A sua esposa vira para você, o seu esposo vira para você e fala assim, nossa, tive um pesadelo horrível hoje. E aí você atrasado, ao invés de você passar limpo, fingir que nada aconteceu, você para e fala assim, nossa, amor, sério? Você me conta um pouquinho, mas à noite você me conta com detalhes. Né? Então, porque você talvez não pode realmente escutar todo o detalhe naquele momento, mas você dá aquela tentativa, você faz aquele momento em que você realmente dá aquela atenção que o outro precisa. Que é uma tentativa de conexão. É uma tentativa de você conseguir a atenção, a afeição, o humor, o suporte do outro. É uma isca que você joga e que você quer que o outro pegue. E muito frequentemente essa isca é desperdiçada por nós no nosso dia a dia.
Então, o Bid for Connection, a tentativa de conexão é isso, pessoal. Esses pequenos momentos, você tá no dia a dia, você lançar a conexão, você permitir, você perceber e ficar atento. Então, o que a gente faz durante o que a gente precisa fazer? Você não precisa ser perfeito o tempo todo, notar absolutamente todas as tentativas do outro de se conectar, você ser aquela pessoa que não erra mais nada a partir de agora. Não é isso o mais importante. O mais importante é você aumentar o nível de consciência que você tem sobre isso. Você aumentar o nível de impressão de você estar atento a essa condição. Então é isso que é o necessário. Se você está mais atento, se você percebe isso como algo importante, se você vê que é o dia a dia, as pequenas tarefas, é a hora de dar atenção, é a hora de fazer um carinho, é a hora que você coloca no colo, a hora que ela conta alguma coisa, você olha e fala, nossa, sério? E você conecta com aquela pessoa, é esses momentos que vão construir a base de paixão, a base de ligação emocional para vocês. Então, hoje eu tive um momento maravilhoso com a minha esposa. A gente sentou depois do almoço, um momento que a gente tem frequentemente ficado pertinho do outro. E ela deitou no meu colo, me contou algumas coisas do dia dela. E eu lembro de, assim, congelar, sabe aquela vontade de dar uma foto mental? Tira uma foto mental, porque era um momento muito bom da gente junto, durante 10, 15 minutos, que foi o tempo que a gente teve, mas reconectamos, estávamos ali próximos novamente, sentimos a presença um do outro, ela teve minha atenção indivisível, né? Eu tive a atenção indivisível dela, aquele momento sem distrações, em que a gente realmente conecta um do outro. Então aqui a gente chama um ao outro de preta e preto, né? É um jeito que a gente chama desde a adolescência, é uma forma carinhosa de a gente chamar, então é pretinha, preto, pretinho, né? Então vamos supor que por acaso a Luana queira me chamar. Ela fala, Preto, lá do fundo, tá precisando de alguma ajuda com as meninas. Como que eu respondo a isso? Olha só que coisa pequena. Aí eu respondo falando assim, quê? Fala! Que foi? Isso é uma forma de você falhar a tentativa de conexão. Ou você pode responder alguma coisa carinhosa. Oi, amor! Fala, meu anjo! E você responde naquela, dando atenção à necessidade do outro, né? Não ignorando. Então é isso, pessoal. Pequenos momentos, é isso, pequenas coisinhas. Isso é as tentativas de conexão. E nós temos também as tentativas de reparo. O que é tentativa de reparo? Tentativa de reparo é quando você vê que a sua conversa está indo para fora dos trilhos e você faz uma tentativa de voltar ela para dentro dos trilhos novamente. Então vamos supor que você começa a conversar com a pessoa que você ama, e aí você percebe que, de repente, os 4 cavaleiros estão ali. Você falou uma coisa atravessada, você está sendo crítico, ou você já está começando a se defender, e aí você faz uma tentativa de reparo. Quem começou a estudar esse tema foi um pesquisador chamado Terry Brazelton. Terry Brazelton, ele pesquisou a relação entre mães e bebês. Então, depois o trabalho dele foi modificado por um cara chamado Trocnik. E aí, basicamente, o que ele viu? Que a maioria das vezes a conexão, a tentativa de se conectar com um bebê da mãe, ela é mal sucedida. 70% das vezes, as interações entre mãe e filho, ali na primeira fase do bebê, elas são descoordenadas. Então é como se o momento de comunicar não está batendo o ritmo ali um do outro. Então, só que aí, as mães que fazem, isso acontece na maioria dos lares, né? As mães que fazem tentativas de reparo, que reparam a comunicação, que tentam trazer de novo a comunicação, o contato de volta para os trilhos, eram as que desenvolviam, depois de vários meses, um apego seguro. E o apego seguro, o Secure Attachment, é o tipo melhor de apego que a gente pode desenvolver com os nossos pais. É o apego que tem confiança, então a gente consegue se sentir seguro, e no momento que os pais saem, a gente consegue sentir seguro que eles vão voltar. Então você tem um desenvolvimento da independência adequado, com menor chance de ansiedade e de depressão. Esse é o apego seguro. Então o apego seguro estava muito mais relacionado à capacidade das mães de fazer reparo do que da capacidade dela de acertar de primeira, tá? A conexão e a resposta que o bebê precisava naquele momento. Isso parece ser verdade também para os relacionamentos.
Quando a gente tem uma conversa que começa a sair dos trilhos, o quão rápido e se você entrega uma tentativa de reparo, há uma chance muito maior de vocês conseguirem reconectar. Então, basicamente, você percebe que o negócio está indo para um rumo errado e você faz a tentativa de reparo para que isso volte para os trilhos. Quanto mais rápido você entrega essa tentativa de reparo, melhor a resposta que ela tem. É muito comum que a gente use dos 4 Cavaleiros do Apocalipse em algum momento. Então, durante a conversa, você percebe que isso está acontecendo, você joga uma tentativa de reparo para você tentar reconectar com a pessoa. Então, a tentativa de reparo, ela é uma ferramenta, ela é uma habilidade que você desenvolve. Ela é como se fosse uma tentativa de falar assim, opa, peraí, deixa eu descer desse trem, eu não quero ir para esse trem do conflito tão forte assim. Tá? Então, a tentativa de reparo, ela faz o que a gente chama de desescalação. Quando a gente está usando os conflitos, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, o que acontece? Nós vamos escalando a briga, não é isso? Vocês lembram disso. À medida que a gente usa um novo Cavaleiro do Apocalipse, a pessoa começa, a gente usa um desdenho, a gente usa uma outra ferramenta, o que acontece? A briga escala, ela vai piorando. O que é a tentativa de reparo? É uma tentativa de descer a escada, de desescalação. Então, quando isso é oferecido, a tentativa de reparo vem, ela frequentemente diminui a frequência cardíaca da pessoa, diminui a sensação dela estar extremamente armada na hora da conversa. Isso diminui bastante e aí você favorece muito a calma do ambiente. Tem um poder calmante na hora que você usa essa habilidade. Gente, a sensação que dá, de verdade, não tô zoando, a sensação de dar quando você domina esse tipo de técnica é de um superpoder, assim. Você parece que você, pronto, agora eu aprendi a soltar laser pelos olhos. Porque, de repente, coisas que você não entendia, como que ia pro buraco uma conversa, começa a ser tranquilo, entendeu? Você começa a levar de um jeito muito melhor. Você começa a ter muito mais do que você quer, fazer o outro muito mais feliz. Você tem uma sensação de estar conectado com a pessoa muito mais forte. Então, quando você percebe isso, você fala, meu amigo, eu quero esse negócio pra mim, ué. É muito melhor eu saber exatamente o que eu tenho que fazer do que eu ficar perdido. Quando você perceber, qual que é esse princípio? Você perceber que o outro está tentando fazer uma tentativa de reparo, você dá uma colher de chá para a pessoa, entendeu? Você ajuda a pessoa a concluir aquela tentativa de reparo. Você dá uma chance para vocês dois. Então, é por isso que você tem que aumentar a sua consciência do processo. Se você aumenta a consciência do processo, você percebe mais, nossa, isso é uma tentativa de reparo. Acolhe aquilo. Abraça aquilo, porque uma tentativa de reparo é um pulo. A pessoa está pulando em direção a você, trazendo aquela sensação assim, nossa, eu estou ficando vulnerável aqui. Eu estou me mostrando aqui. E aí, se você não acolhe isso, se você não pega e fala assim, não, beleza, e aceita aquela tentativa de reparo, você não consegue parar aquela escalada de conflitos. Uma das formas mais comuns e mais poderosas de você fazer uma tentativa de reparo é você assumir uma culpa parcial do processo. É você assumir responsabilidade. É o antídoto da defensiva. Então, ao invés de você dar essa continuidade, você assume responsabilidade de uma parte do processo. Né? Por exemplo, você usar frases do tipo, não, realmente, amor, parece que eu não lembro muito bem parece que você não está lembrando de alguns fatores que são importantes para mim, eu não estou lembrando de algumas coisas que são importantes para você. Você, meia culpa, né? Você entra numa sensação assim de, eu também faço parte desse problema. E assumir responsabilidade é uma das tentativas de reparo mais importante. Então, uma das formas de fazer isso é aceitando responsabilidade. Se os dois fazem isso, é melhor ainda. Então, se os dois estão juntos nesse processo de você aceitar responsabilidade, você tem uma resposta ainda melhor. Quando você começar a conversar com o outro usando os exercícios de tentativa de reparo, você precisa pensar no outro de uma nova forma. Aonde você está hoje, aonde você quer chegar.
para poder evitar os ressentimentos do passado. As formas que você tentava de discutir não funcionam bem, você já sabe disso. Não adianta você ficar fazendo do mesmo jeito, você já está discutindo assim tem quantos anos? Isso tem funcionado para mudar alguma coisa? Não tem. Então vamos testar outras formas, mesmo que seja às vezes difícil para a gente assumir que isso é possível. Então tem uma forma, por exemplo, alguns tipos de frase. As frases podem ser frases... antes de eu comentar, já vou comentar alguns exemplos então de tentativas de reparo. Nós já falamos de tentativas de conexão, eu estou falando de tentativas de reparo. Então, por exemplo, alguns exemplos agora do que você pode utilizar como tentativa de reparo. Existem 6 tipos que eu vou listar aqui para vocês, que vou dar alguns exemplos. E aí, mas basicamente o que eu quero é dar inspiração para vocês criarem frases assim parecidas. É lógico que frases assim vão parecer cafona. Você fala assim, nossa, eu não falo desse jeito, não sou eu isso. Mas eu quero que vocês peguem a ideia e transformem na forma de você falar. A tentativa de reparo pode ser inclusive combinada entre vocês, através de uma frase que seja uma brincadeira entre vocês dois. Tá? Quando os dois estão bem sintonizados, isso é totalmente possível. Você pode falar tentativas de reparo sobre o que você sente. Então, por exemplo, isso tem me deixado triste. Você podia dizer isso de uma forma mais gentil. Eu estou me sentindo criticada. Será que você poderia dizer isso de uma forma em que a gente consiga encontrar uma solução, de pensar nisso de uma forma mais positiva? Eu estou me sentindo preocupada. Eu estou me sentindo... Estou sentindo muita culpa. Então, se você está trazendo o que você está sentindo na tentativa de reparo, tá? Então, essa é uma forma de você tentar voltar para os trilhos. Outra tentativa de reparo é através de você falando de perdão ou assumindo responsabilidade. Você pode falar assim, nossa, minhas atitudes foram extremas, eu não queria nem devo agir assim, me desculpa. Tá? Então, essa é uma forma de você reparar quando você assume responsabilidade. Você falou alguma coisa que foi atravessada, fala assim, nossa amor, desculpa, posso falar isso de novo, posso tentar colocar de uma maneira menos negativa, não saiu do jeito certo. Outra forma, como que eu posso fazer as coisas melhores? Basicamente, você está assumindo responsabilidade. Deixa eu tentar de novo, deixa eu começar de novo de um jeito mais tranquilo. Acabou que saiu muito pesado o que eu falei. Tá? Então você vê que são tudo formas de você chegar e falar, não foi legal, deixa eu repaginar isso aqui que eu falei. Tá? Então essa é a categoria, perdão, me desculpa, assumindo responsabilidade. Né? Tem a categoria tentando chegar no sim. Né? Ou seja, você falando para a pessoa que você quer negociar, que vocês dois querem encontrar o meio termo. Então você pode falar, não, realmente você tem usado bons argumentos. Nossa, achei interessante isso aí que você falou. Né? Eu acho que esse ponto de vista seu faz sentido, isso é uma tentativa de reparo. Né? Vamos tentar achar um meio termo? O que você acha? Uma tentativa de reparo. Então, ao invés de tentar lutar para provar que o outro é errado, você traz uma noção de tentar negociar, por exemplo. Essa é a categoria tentar negociar. A categoria eu preciso me acalmar. Como é que é isso? Você poderia deixar as coisas um pouco mais seguras para mim, um pouco mais brandas para mim? A gente poderia conversar disso de uma maneira que eu não me sinta tão mal? A gente pode tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais gentil? Será que a gente pode conversar isso daqui a algum tempo? Eu preciso muito me acalmar. Eu não quero ter essa conversa importante um pouco assustada ou com medo. Eu estou começando a me sentir... Se ele já tiver conhecimento disso aqui que nós estamos falando, tiver feito o curso com você, né, eu estou começando a me sentir na defensiva. Será que a gente pode tentar conversar de uma maneira que isso não aconteça? Será que a gente pode conversar um pouco sobre outra coisa, um pouquinho, para eu poder me acalmar e a gente volta nesse assunto? Então, são tudo tentativas de reparo. Tá? Você está tentando trazer a noção que você precisa se acalmar antes de conversar sobre isso. Quinta categoria. Pare, né? A categoria pare, stop, né? Chega. Tá? Essa categoria, como é que é? Olha, eu posso estar errado mesmo, tá? Realmente eu posso estar errado. Agora nós vamos ter que vamos ter que ter um tempo. Espera um pouco, deixa eu me acalmar, depois a gente conversa, né? Então, vamos
ficar nesse momento com a opção de conversar em outra hora, nós não vamos conseguir resolver isso agora. Então você pode falar, ó, nós saímos completamente do trilho e eu não quero continuar uma conversa que machuque nenhum de nós dois, tá? Então esse é tipo, pare, chega, nós estamos no limite. E a última é uma outra categoria que é eu agradeço, né? A categoria de gratitude. Basicamente, ó, tudo bem, eu acho que isso também não é sua culpa. Você trazer, olha, esse é um bom ponto. Eu tô entendendo, eu tô tentando entender você melhor. Eu te amo, isso tudo são tentativas de reparo. Quando você traz esse tipo de informação, eu consigo perceber o que você está dizendo. Isso não é só um problema seu, isso é um problema nosso. Então, quando você alivia para outra pessoa, então essa categoria eu aprecio. Então, tudo isso que eu estava falando são frases que você pode se inspirar para poder utilizar durante uma tentativa de reparo, tá bom? O que eu quero dizer? Qualquer uma dessas frases pode ser algo que, se você usar isso de uma maneira irônica, se você usar isso de uma maneira sarcástica, você vai se sabotar, tá? Então, esse é o tipo de coisa que, se você não quer fazer de verdade, o outro percebe. Se você não está assumindo responsabilidade de verdade, o outro percebe que é manipulação. Então, a forma de sabotar isso é você utilizar essas tentativas, você usar frases prontas sem realmente sentir nada, sem ser autêntico. Quando você faz isso, é a forma de você sabotar esse tipo de tentativa. É quando você está dizendo o seguinte, olha, eu estou usando isso aqui só para cumprir tabela. E esse é um perigo também que pode acontecer tanto em terapia. Nós temos evidência de que quando um do casal, ou esposo, mas muito mais frequentemente é o esposo, ele vai de uma maneira automática e sem contribuir nada, e sem aceitar nenhuma posição, e nem se comprometer com nenhuma técnica, a chance da terapia funcionar é baixíssima. Então isso acontece também nessas tentativas de reparo e nessa tentativa de conexão. Se eu jogo a isca e o outro ele usa de um sarcasmo, de uma manipulação, e fala a mesma frase que eu falei aqui agora, isso chega de uma maneira ruim. Então não é só a frase em si, é o jeito que você coloca aquela frase como uma entrega, como um pedido para o outro de pegar na tua mão e fazer as pazes, ao invés de escalar aquela briga.